Fala pessoal, hoje a gente veio aqui para falar com vocês um pouquinho sobre uma notícia que saiu essa semana mesmo e que abalou muita gente, e principalmente aquelas pessoas que estão interessadas em intercâmbio, que estão interessadas em vir aqui para a Irlanda, que é referente ao aumento do valor da comprovação financeira, para quem quer vir aqui para fazer o curso de 8 meses de inglês. Exatamente. Então, aqui nesse vídeo, a gente quer discutir um pouco o que está acontecendo, por que teve esse aumento, como é que foi os últimos aumentos e o que aconteceu que abalou assim tanta gente. E só para contextualizar, o que é a comprovação financeira? Ela é um valor que, além de você ter pago o seu curso, ter pago o seguro, ter organizado a sua acomodação temporária, é um valor que você vai trazer junto para o país que você vai fazer o intercâmbio, e quando você fizer ou a imigração no aeroporto ou no dia do seu visto, você vai mostrar que você tem esse dinheiro em sua conta, que é para você pagar as suas necessidades básicas aqui quando você chega, o aluguel, o mercado, roupa, coisas principais. E sobre os valores aqui da comprovação financeira, em julho de 2023, né, Tainara? O Isso. valor estava em torno de 3.000 euros, que isso dava mais ou menos uns 375 euros por mês para você se manter aqui, Durante os 8 meses. durante os outros meses, dos 8 meses de intercâmbio. Em julho de 2023, esse valor aumentou para 4.200 euros. Isso ficou até meados de dezembro de 2023, janeiro de 2024, né? Que teve mais um aumento. Isso, porque quando a gente retomou nossa pesquisa de intercâmbio no início de 2024, a agência já nos passou que tinha aumentado de 4.200 para 4.500 euros, que quando a gente chegou em setembro de 2024 aqui, foi o valor que a gente trouxe para comprovar, 4.500 euros. E não muito tempo depois, eu acho que 2 meses depois, em novembro de 2024, Uhum, né? Já teve mais um pequeno aumento que foi para 4.680 euros, né? A isso. comprovação Uhum. financeira. E esse valor de 4.680, ele é o valor atual, hoje em março de 2025, tá? Mas essa semana já saiu um comunicado que a partir do dia 30 de junho desse ano, de 2025, o valor vai para 6.665 euros. E isso dá uma média de 833 euros por mês durante os 8 meses que tu vai fazer o curso aqui na Irlanda. E qual que é o motivo de ter tido pequenos aumentos ao longo dos anos e agora, do nada, aumentar 2.000 euros? Porque o custo de vida, ele aumentou, mas não tanto assim, não para colocar um aumento na comprovação de 2.000 euros. Também não foi o curso que aumentou e nem o aluguel não aumentou tanto assim. Tanto que o valor do curso, o valor do aluguel, pelo menos desde o que a gente chegou aqui, né? Eles continuam mesmo. Teve um Proporcionais. pequeno reajuste, mas nada tão significativo, né? Isso. E uma razão, a gente não sabe a razão, né? Mas uma razão para isso deve ser para controlar um pouco a quantidade de pessoas, de estudantes que vêm, porque provavelmente nos últimos anos vieram muitos, então para dar uma segurada, para controlar, e outras razões que talvez eles tenham ali para ter colocado esse aumento. Porém, ainda assim, é uma coisa que não, a gente não diria que é um valor assim, nossa, você não vai gastar isso aqui em 8 meses. Se você não trabalhar aqui durante 8 meses, você vai gastar esse valor. Você É. vai gastar e talvez até falte, provavelmente falte. Por exemplo, você vai chegar aqui na Irlanda e você vai ter que procurar uma acomodação fixa, né? Que provavelmente a maioria das pessoas vem aqui com uma acomodação temporária de 2 ou 3 semanas no máximo. Quando você acha a sua acomodação fixa, você vai ter que pagar um calção, que geralmente é o mesmo valor do aluguel, mais o primeiro aluguel, certo? Então, que fica em torno para um quarto compartilhado com algumas pessoas, ou uma casa compartilhada, uns 600, 650 euros de aluguel, mais 600, 650 euros de calção. Fora isso, você vai ter que se manter, porque muita gente vem aqui com roupas que não são adequadas para o frio da Irlanda, principalmente se você vem aqui na época do inverno. Então você tem que comprar jaquetas que são à prova da água, jaquetas mais confortáveis, mais quentes, porque o frio aqui realmente no inverno é bem mais rigoroso comparado com o Brasil. Então você já vai ter esses gastos, você vai gastar um pouco de dinheiro com roupas para trabalho, roupas do dia a dia, fora o mercado, e que hoje em dia realmente, comparado a 2, 3 anos atrás, você não consegue mais viver com 50 euros por semana no mercado. Você vai gastar em torno de uns 70, 80 euros ali tranquilamente. Isso, claro, na experiência que eu e a Tainara tivemos aqui na Irlanda, né? Se você só viver de arroz ou frango, talvez você consiga ficar em torno de 50, 60 euros por semana no mercado.
E tudo isso no mês talvez não seja um valor tão grande, mas se você vai contar que muita gente aqui, pelo menos muitas experiências que a gente já escutou de pessoas aqui da Irlanda, que elas conseguiram um trabalho depois de 3 meses, depois de 4 meses, depois até mesmo de 5 meses, tem pessoas que a gente já escutou essa história, você vai acumulando todo mês o aluguel, todo mês o gasto no mercado, roupas, o valor do visto que eu tenho que pagar, às vezes você tem que pagar alguma coisa na escola, como livros, outros materiais, e tudo isso vai se acumulando, e quando você não ganha, quando você não tem nenhuma entrada em euro, esse valor desaparece muito rápido. Você vê o valor saindo da conta numa velocidade muito significante. E a pergunta é: esse é um valor justo ou não? Então, se você considerar 8 meses de intercâmbio, você pode ser que gaste esse dinheiro sim. Porém, a intenção é que antes disso, no terceiro ou quarto mês, talvez antes, se você tiver sorte, você consiga achar um emprego que aí você consiga começar a se bancar totalmente aqui, você não precise mais usar dessa comprovação. Então, sim, é um valor que faz sentido, mas você provavelmente não, muito provável, quase 100%, você não vai gastar ele inteiro. Então, a questão é que você precisa entrar com esse dinheiro aqui, mas você não vai gastar ele. Lembrando, pessoal, a gente realmente acha que esse valor de 6.665 euros é um valor aceitável ali pelo preço aqui que você paga nos aluguéis, na comida, se você quer sair com seus amigos em algum pub, fazer alguma viagem, ele realmente é um valor aceitável para os 8 meses de intercâmbio. Porém, eles fizeram essa alteração em um curto espaço de tempo, porque saiu essa semana, agora em março. Então, as pessoas elas que já tinham planejado vir para cá em julho, agosto, setembro, elas têm pouco tempo para conseguir mais 2.000 e poucos euros para comprovação financeira. Então, eu acho que talvez eles deviam ter tomado uma medida mais não tão drástica e aumentar esse valor poucos a poucos, sabe? 500 euros em 6 meses, mais 500 euros no ano que vem, e aumentando isso de uma forma mais não tão expressiva, para que as pessoas que já estão fazendo intercâmbio, que já têm um intercâmbio marcado para julho, agosto, setembro, não sejam impactadas. Então, a conclusão com tudo isso, pessoal, é que está sim, com o tempo, mais difícil você conseguir fazer um intercâmbio em outro país, porque as comprovações e os requisitos eles vão aumentando, mas não é impossível. A questão é que você vai precisar sim de mais organização. Se você já tem esse sonho, você já tem essa ideia, vou sair do Brasil, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero ter uma vida diferente, né? Realmente, não é hora de você desistir, tá? Porque, são 2.000 euros, é uma boa diferença para nós brasileiros que temos que converter do real para o euro, é uma boa diferença. Mas talvez com um pouquinho mais de planejamento, né? Talvez estender um pouquinho mais esse tempo que você vai vir para cá, com um bom planejamento você consegue sim vir para cá. Isso. E se você já tem o seu intercâmbio marcado para depois dessa data e você não tem tempo de se organizar com isso, a gente talvez indica você tentar adiantar. A gente já viu alguns casos em grupos de brasileiros que eles já estão tentando, tipo, eu vou vir dia 2 de julho desse ano. Pô, por causa de 3 dias, você vai ter que, sei lá, passar ali, porque passar na imigração, ali no aeroporto, e ter que comprovar 2 euros a mais, 2.000 euros a mais, só por causa de 2 dias. Então, se por acaso, se você ali em julho, agosto, já tiver o intercâmbio marcado, talvez valha a pena, né? Vale a intenção vocês falarem com a sua assessoria ou qualquer Com a agência. com a agência, qualquer meio que você veio para cá, para tentar alterar um pouquinho e adiantar essa data, né? Isso, porque se você chegar, por exemplo, dia 29 de junho, ainda você vai entrar na regra antiga. E mesmo que o agendamento do seu visto com certeza vai ficar para depois, pela nossa experiência, vai contar o dia que o valor que você tinha que ter quando chegou. A gente, quando chegou, tinha que ser 4.500. Só que o nosso visto ficou para depois do aumento para 4.680. Isso, só que a gente só foi organizado com os 4.500 que a gente tinha. Porque eles vão querer que você tenha o comprovante da comprovação financeira, o extrato bancário, no dia que você entrou na Irlanda. Então, se você entrou antes dessa data, aí você vai ter que comprovar o valor que estava na lei vigente, né? Isso, Provavelmente, se eles cobrarem de você, não, você tem que ter 6.665, você pode contestar dizendo, não, mas eu cheguei no dia tal, não vai mais, não era isso que estava valendo. Então, tente adiantar. Se você não conseguir adiantar, tente se organizar para conseguir ainda ter esses 2.000 euros no dia que você chega aqui, porque apesar de parecer que é bastante, quando você chega aqui você vê que gasta muito rápido. Então, tente se organizar com isso
E não desista. Se você já tem tudo organizado para vir para cá, já tem o curso, já tem o seguro, já tem a acomodação temporária, continua se organizando e não desista. E se você ainda não começou a planejar, mas quer, continue tentando também e pesquisando, porque é sempre mais difícil você organizar tudo até chegar aqui. Depois que você chega aqui, você vai se virando, você vai dando um jeito. Com certeza vão ter problemas, muitos problemas, Sempre. mas você vai dar um jeito. Depois que você tá aqui, você dá um jeito em todas essas coisas. Tanto que esse valor é para esses problemas, né? É. Caso você não consiga um emprego, caso você tenha algum acidente, alguma coisa assim, você tem um valor ali que você consiga se manter por um tempo, né? Isso. Que no caso são uns 8 meses, pelo menos, né? Isso. Então, se você tá ali nessa organização, não desista. Não é o fim de um sonho e nem de uma jornada. Você vai conseguir. É isso, pessoal. Com esse vídeo, a gente quis trazer para vocês essas informações que acabaram de sair essa semana. E se você tiver mais alguma dúvida, a gente tem nosso Instagram. Vocês podem nos mandar uma mensagem lá no direct, by the world. Ou também deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui no comentário fixado. Uhum. E caso vocês tenham uma ideia ou alguma dúvida de como funciona alguma coisa aqui na Irlanda, né? Alguma dica de um vídeo, e se você realmente gosta de conteúdos aqui da Europa, uma vida de quem tá morando fora, de quem tá sofrendo um pouco aqui, né, para ter uma vida diferente, né? Então eu recomendo que vocês venham aqui embaixo, se inscrevam no canal, deixem um comentário, deixem um like, que ajuda muito a gente ajuda demais. Assistam nossos vídeos, a gente tem alguns vídeos já dos lugares que a gente foi, vão ter vídeos novos muito legais nas próximas semanas. Então, se inscrevam, deem um like e ativem as notificações. É isso aí. Valeu, galera! Valeu.